comigo o primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Capítulo 1 do livro de Gênesis, 27 de Gênesis. Parabenizar todos os pais e nessa noite quero trazer aqui algo da parte de Deus, até porque hoje é dia dos pais. Eu quero falar um pouco desse pai que nos criou, que nos formou, que nos cuida de cada um de nós até a data de hoje. Todos acharam? Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem Deus o criou, macho e fêmea os criou. Pode sentar, meu filho. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, antes de iniciar essa mensagem, eu queria perguntar à igreja: quem é Deus para você? O que Ele é para você? O que Ele significa para você? E nós sabemos que Deus, Ele é Pai, porque a Bíblia ela vem falar da Trindade, a respeito de Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Então Deus, Ele é a primeira pessoa da Trindade, e Ele é o único Deus, que tem todo o poder e conhecimento. Deus, Ele é uma Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando nós falamos de Pai, Filho e Espírito Santo, nós não estamos tratando aqui de deuses, de três deuses diferentes um do outro, não. Nós estamos falando de um só Deus, um só Deus que age de três formas na nossa vida. E é desse Deus Pai que eu quero falar nessa noite. Eu estava pedindo a Deus uma mensagem, e ali Deus disse a mim: meu filho, hoje é dia dos pais. Mostre para o povo o que eu sinto por ele. Mostre para o povo o que tem dentro de mim para dar para eles. E nós sabemos que, além de Criador de todas as coisas, a Bíblia ela nos ensina que Deus Pai, Ele é todo poderoso. E o Pai, queridos, Ele tem todo o poder. E sobre tudo que existe, Ele tem esse poder. Tudo que existe na terra, Ele tem o poder. Não tem nada que se escape do poder de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer lá no livro de Jó 42, o primeiro, que Jó ele reconhece esse poder dizendo: porque bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos serão impedidos. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele tem poder na tua vida. Deus, Ele tem poder na tua família. Deus, Ele tem poder na tua saúde. Deus, Ele tem poder na tua história. Deus, Ele tem o poder de te encaminhar você no caminho certo, porque Ele é o Todo-Poderoso, e com Ele está todo o poder na palma de sua mão. Louvado seja Deus. E o que me chama a atenção, que a palavra final sempre é a de Deus. É ou não? A palavra final é a de quem? Deus. Vamos ver lá no livro de Lucas 8:49 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 8 e o versículo de número 49.
49, que ele vai nos dizer assim: estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê tão somente e será salvo. Aleluia. Esse homem chamado Jairo, ele chegou até Jesus para pedir a Jesus que Jesus curasse a sua filha, porque ela estava em um ponto de enfermidade muito avançado, chegando à beira da morte. E quando esse homem sabe que Jesus está na cidade, ele corre até os pés de Jesus e começa agora a incomodar Jesus no meio da multidão, para que Jesus ele fosse na sua casa para curar a sua filha. E a palavra vai nos dizer que quando ele começa a adorar a Deus, a adorar a Jesus, dizendo: Jesus, eu reconheço que só o Senhor tem o poder de curar minha filha, eu reconheço que só o Senhor tem o poder da vida, eu reconheço que só o Senhor pode trazer a minha filha de volta, eu reconheço que o Senhor pode sarar a minha filha. Chegou alguém da casa dele, alguns servos dele, dizendo: não incomoda mais o mestre, ela já morreu, não tem mais jeito, acabou, não precisa mais desse aperreio, tua filha já morreu. Mas o que me chama a atenção nesse contexto é que Jesus vira para aquele homem e diz a ele: olha, não crê tão somente, que a tua filha não está morta. O que foi que Jesus estava dizendo para ele, em outras palavras? Olha, a tua filha, ela não morreu, a tua filha, ela vai viver para a glória de Deus, e a última palavra é minha. Jesus estava dizendo para aquele homem, e quando Jesus diz a ele: crê tão somente, ele acreditou na palavra. Jesus foi na sua casa, curou a sua filha, ressuscitou a sua filha, e o nome de Deus foi glorificado. O que me chama a atenção nesse texto é que aquele homem não deu ouvido à palavra do seu criado, mas ele deu ouvido à palavra de Deus, porque a última palavra na minha e na tua vida é a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então esse Deus Pai querido, ele sempre vai ter a palavra final em nossa vida. Ele sempre vai ter essa última palavra. Talvez o médico tenha dito que não tem mais jeito, que não vai passar de 6 meses. Eu escuto tanta história de pessoas dizendo que o médico só me deu 2 meses e eu estou aqui vivo. O médico só me deu 3 meses e eu estou aqui vivo. O médico só me deu tantos dias, mas eu estou aqui vivo para a glória de Deus. A última palavra é de Deus. E esse Deus Pai, ele é perfeito. Esse Deus Pai, ele é perfeito. Ele é poderoso e perfeito. Não há falha nenhuma nesse Deus Pai. Ele é totalmente puro e não se contamina com o pecado. Lá no livro de Deuteronômios 32 e o 4, Moisés, ele vai reconhecer essa, podemos dizer, essa pureza da parte de Deus. Por que ele reconhece essa pureza da parte de Deus? Se você for lá, você vai ver ele exaltando a Deus por essa pureza que Deus ele tem. Por que ele exalta a Deus? Ele exalta a Deus Pai pelo seu tempo de experiência que ele tem com Deus. Aleluia. Ele exalta a Deus Pai porque ele viu o que foi que Deus passou quando Deus estava com o povo ali no deserto. O povo estava vivendo de toda maneira e de todo jeito. Mas esse Deus ele é tão perfeito que ele preferiu castigar o povo para que o povo não afligisse, não fingisse a sua santidade.
E ali Moisés ele relata. Vamos ver lá em Deuteronômio 32 e 4. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 32 e o versículo 4, ele vai dizer: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, não tem falha, porque todos os seus caminhos juízo são. Todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Esse é um dos princípios desse Deus. Esse é um dos princípios desse Pai que nesta noite nos trouxe aqui. Esse é um dos princípios. E uma das maiores características, queridos, eu estou aqui resumindo tudo por conta da hora, tá? Que a hora não vai se embora, nem me espera. Uma das maiores características desse Deus é o amor. Não existe amor maior do que o amor de Deus. Está no livro de 1 de João, a primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 8. Perdão, 4 e 8 de João. 1 de João 4 e 8. Ele vai nos dizer assim: aquele que não ama não conhece a Deus. Por que não conhece? Porque Deus é amor. Essa é uma das maiores características de Deus. Ele não é frio e nem é cruel. Ele é um Deus Pai, carinhoso, zeloso, amoroso, cuidadoso. E tem para cada um de nós, independente da pessoa, independente que seja, se seja branco, rico, pobre, negro, Ele tem para cada um de nós. O tratamento é diferente, o amor é diferente, a graça é diferente, a misericórdia é diferente. Por quê? Porque Ele nos ama e Ele nos criou, independente de ser servo ou não dele. Você é criatura de Deus. Mas eu não estou na igreja. Você é criatura de Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. E que esse Deus, ele fica triste em ver os seus filhos se desviarem para o mal. Lembra da passagem do filho pródigo? Quando ele sai de casa, qual o ressentimento do seu pai? O que é que se passa na cabeça do seu pai? Tristeza profunda, amargura. Por que ele passou por esse sentimento, por esse pressentimento? Porque ele sabia que o filho longe da casa do pai, ele não iria receber o carinho que o pai lhe dava. E esse pai, nesta noite, ele está aqui. Ele quer te dar esse carinho. Ele quer te dar esse amor que o mundo não pode te dar. Ele quer te dar alegria que o mundo não pode te dar. E quando esse filho ele saiu para o mundo procurando alegrias passageiras, alegrias inefáveis, alegria que não existia, ele gastou tudo que tinha. E quando ele se viu no buraco sem saída, ele pensou: quantos trabalhadores tem na casa do meu pai e eu aqui pereço de fome. Ele se lembrou da casa do pai. Mas o que me chama a atenção nesse contexto é que ele se lembrou e não ficou prostrado naquela situação. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai.
Talvez você esteja longe desse amor esta noite. Talvez você esteja distante da casa do Pai nesta noite. Você que ainda não serve a esse Pai amoroso nesta noite, Ele está dizendo: eu não canso de me esperar por você, eu não canso de pelejar para que você volte para a minha casa, porque Ele ainda te ama, porque Ele ainda cuida de você, porque Ele ainda te quer nos caminhos dEle. E nesta noite Ele está dizendo: toma uma atitude, volta para a casa do Pai. Esse Pai, Ele te ama. Do mesmo jeito que você quer ser reconhecido na data de hoje como sendo o dia dos pais, esse Pai, Ele quer ser reconhecido na tua vida todos os dias como Ele sendo o teu Pai na terra. E por isso Ele te chama: volta para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Então aquele jovem, quando ele pensou voltar, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, ele tomou uma atitude. Toma uma atitude, porque o Pai te espera. O texto vai dizer que quando ele está chegando próximo à casa, o pai estava lá ansioso, aguardando a volta do seu filho. O pai, ele não perdia a esperança. Você sabe por que o pai não perdia aquela esperança, meu coordenador Josiane? Porque ele sabia que o caminho que o filho estava trilhando não era caminho reto, não era caminho de alegria, não era caminho de felicidade, mas era caminho de morte. Porque a palavra de Deus, ela vai nos dizer que há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas aos meus olhos são caminho de morte. Cuidado por onde tu estás andando, cuidado com quem tu estás andando, porque Deus, Ele vê e conhece todos os corações, e nesta noite Ele te trouxe aqui para te alertar que você está andando no caminho errado. Então volte para a trilha, volte para o caminho certo, volte para a casa do Pai, porque o Pai, Ele cuida de você. Louvado seja o nome de Jesus. O outro ponto que precisamos entender desse Deus Pai, igreja, é que Ele não castiga por gosto, por desejo, mas Ele castiga pela necessidade de manter a justiça, por causa do seu amor. Ele não te castiga porque Ele quer. Ele não nos castiga porque Ele gosta. Deixa eu te dizer, se teu filho errar, o que é que você vai fazer com seu filho? Corrigir. Se tu estás passando por uma correção de Deus, te alegra, porque Ele te ama. Se tu estás passando pelo chicote de Jeová, te alegra, porque Ele está te chicoteando, porque Ele não quer te perder. Porque a Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele castiga e açoita todos aqueles a quem Ele ama. Então Ele te ama. 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 Louvado seja o nome santo de Jesus. O Pai, Ele é misericordioso. O bom desse Pai, igreja, é que Ele sempre nos oferece uma segunda chance quando a gente erra. Não, Ele sempre nos oferece uma segunda oportunidade. E a prova disso, igreja, é que Ele nos ama tanto que lá no livro de João 3,16 vai nos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus está te dando a segunda chance nessa noite. Deus está te dando a segunda chance nessa noite. Deus, o Pai, nesta noite, Ele está aqui para te dar uma segunda chance, para que você possa voltar para a casa do Pai. Aleluia! Louvado seja o nome santo de Jesus. Lá em João capítulo 15, versículo de número 13, Ele vai dizer: ninguém tem maior amor do que esse,
teu marido te ama mais do que Jesus, que ele não te ama não. Não vem com essa história de dizer que tua esposa te ama mais do que Jesus, que ela não te ama não. Ó. Não vem com essa história. Ela te ama. Na hora da morte, quando ela se pôr no teu lugar. Ele te ama. Na hora da morte, quando ele se pôr no teu lugar. Ninguém tem maior amor do que esse, igreja. Jesus e a prova disso está que ele desceu do céu, ele saiu do seu trono de glória e habitou na terra entre nós. Ele se fez maldito no meu e no teu lugar. Que amor é esse? Que amor é esse da parte do nosso Deus Pai? Louvado seja Deus. Deus Pai e Filho. Queridos, Jesus, quando ele estava na terra, falando do Filho agora, tá? Jesus, quando ele estava na terra, ele tinha uma grande intimidade com Deus. Por quê? Porque Deus, ele ouvia a voz do seu Filho Jesus na terra, e ele o amava muito. E nós sabemos que tudo que Jesus disse e fez foi como porta-voz do Pai. Quando Jesus ele veio aqui na terra, tudo que ele fez foi como porta-voz do Pai. Ele foi a manifestação da glória e do amor de Deus na terra entre nós. Louvado seja o nome santo de Jesus. Aqui na terra, Deus também o Pai, porque ele tem toda a autoridade e todo o poder. E Jesus, ele tinha tudo do Pai. E tudo que o Pai ensinou é válido. Tudo que Jesus ensinou aqui na terra é válido. Muitos desprezam, mas é precioso para nós. Porque quando Jesus nos ensinou, não foi da parte dele. Abre a tua Bíblia lá no livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14. Versículo de número 8. Seguimos a leitura, que diz assim o texto: e disse-lhe Filipe: ó, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz a obra. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Jesus aqui, ele estando na terra, Filipe pergunta: mostra-me o Pai. Cadê ele? Onde é que está o Pai? Se o Senhor vai para o Pai, Jesus, onde é que está ele? Cadê o Pai? Filipe, eu estou há tanto tempo convosco. Deus, ele está há tanto tempo com cada um de nós, igreja. E às vezes a gente duvida: será que Deus está comigo? Será que esse Deus está me dando livramento? Será que esse Deus, Pai, ele está cuidando de mim? Eu tenho uma coisa para te dizer: se você chegou aqui, tenha certeza absoluta que não foi por sua força, que não foi por sua vontade, que não foi por seu querer, que não foi porque alguém te chamou, que não foi porque alguém desejou a tua presença aqui, mas porque o Pai, ele vem dando livramento a você, para você chegar aqui nessa noite e agradecer a Ele. Porque o Pai, ele veio abrindo caminhos no deserto, para que você chegasse nesse lugar e cantasse o hino da vitória. Você chegou aqui porque o Pai, ele rompeu as barreiras, para que você chegasse aqui
os anjos, os arcanjos travaram a batalha espiritual e Deus foi glorificado porque você chegou já que está em posse de vitória. Louvado seja o nome santo de Jesus. Então, queridos, Deus ele é o Pai de todo aquele que nele crê. Deus ele é o Pai, sabemos que ele é o Pai de toda a criação, mas somente quando somos salvos nós nos tornamos filhos de Deus. Em João capítulo 1, versículo de número 9, ainda no Evangelho de João, estou terminando. João 1:9, ele vai nos dizer assim: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todos os homens que vêm ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Louvado seja o nome santo de Jesus. Aí o 11 ele vai dizer assim: veio para o que era seu, e o seu não o receberam. O 12 ele vai nos dizer: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Ó, quantos filhos de Deus tem aqui nessa noite? Você é filho de Deus? Você crê no nome de Jesus? Você crê que Jesus morreu para te salvar? Você é filho de Deus. Temos que entender também que quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente vive fora dos atributos de Deus, não são dele. Como assim? Ó, o texto que a gente leu vai nos dizer que ele deu-lhe o poder de serem filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Quando eu pego e permaneço na prática do pecado, eu estou dizendo para Deus: eu não creio mais no seu nome. E eu estou dizendo também para Deus: a partir de hoje eu não sou mais seu filho. Eu estou dizendo para Deus: a partir de hoje eu estou saindo de casa. E é o que deixa esse pai triste. Então deixa eu te dizer uma coisa: a partir de hoje, procura agradar esse Deus, procura agradar esse Pai, procura. Sabe por quê? Só existe um caminho. João 14:6. Quem sabe aqui? Livro de João, capítulo de número 14, e o versículo de número 6, ele vai dizer: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a quem? A quem? Hoje é dia de quê? Ó, ninguém vai a ele se não for por Jesus. Jesus está bom. Então, ó, desperta. Entra no caminho. Volta para o caminho. Porque o Pai, ele te ama. E hoje esse Pai, ele quer celebrar a tua vida. Eu agradeço a Deus.